Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer um quadro bem interessante para vocês, que eu acho que vocês vão gostar, chamado Vale o Reencontro? Né, com uma interrogaçãozinha no final, porque eu quero trazer aqui para vocês, nesse quadro, né, filmes que às vezes você já assistiu há um tempo atrás, que eu já assisti há um tempo atrás, mas que eu tento analisar se vale reassistir esse filme. Se no tempo atual ele ainda é um filme que consegue te trazer uma experiência nova, mexer com você. Eu espero que você goste desse quadro, porque eu pretendo trazer com mais frequência por aqui, em outros momentos. E o filme que eu vou falar hoje é um filme que na época que eu assisti eu gostei bastante, né? Um filme dirigido por ninguém menos que Stanley Kubrick, que é o mesmo diretor de O Iluminado, Laranja Mecânica, 2001, Uma Odisseia no Espaço, entre vários outros filmes maravilhosos. Se você gosta de cinema, né, o Kubrick é um cara essencial para você conhecer mais da filmografia dele, enfim. Mas o filme de hoje, eu não vou falar que é um underdog do Kubrick, mas é um filme que ele é menos falado do que esses que eu citei e que muitas vezes é esquecido por não ser um filme tão nessa pegada de mainstream e as pessoas não falam mais tanto sobre ele. Eu tô falando do filme Nascido para Matar. Bom, um filme que é de guerra, né, e que traz ali alguns elementos a mais para o contexto narrativo da história. E nessa história a gente acompanha um rigoroso treinamento militar de um pelotão de homens para se tornarem fuzileiros navais, né? O objetivo é que eles possam ali estar na guerra do Vietnã, enfim, então existe todo esse contexto. E a gente acompanha basicamente o ponto de vista de dois personagens, que é o Joker e o Pyle, né? Dois caras ali bem diferentes um do outro, mas que estão nesse pelotão. E quem tá ali também é o Sargento Hartman, um cara sem escrúpulo nenhum, que, enfim, é bem rigoroso, para não dizer o mínimo, né? Ele é um cara que é opressivo, na verdade, com o pelotão dele. É daquele jeito, aquele sargento tradicional, clássico, sabe? Que as pessoas, que o cinema reproduz, inclusive. Então o filme traz esses personagens nesse contexto todo. Para interpretar esses caras, nós temos ali o Matthew Modine, o Lee Ermey, olha só, vivendo justamente esse sargento que eu falei pra vocês, além do Vicente D'Onofrio numa atuação braba demais. Vicente D'Onofrio já fez vários filmes que eu gosto bastante, né? O Juiz, com Robert Downey Jr., ele fez recentemente, ele tem feito, na verdade, a série do Demolidor, ele é o rei do crime ali na série, inclusive, e aqui nesse filme ele tá sensacional. Não só ele, como os outros atores também, né, mas cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Esse daqui é um filme que ele consegue ser intenso e dividido basicamente em duas partes diferentes. Nós temos ali inicialmente o treinamento desse pelotão, depois nós acompanhamos eles na guerra mesmo, ali no Vietnã, as coisas acontecendo, enfim, então a gente acompanha o mental desses caras, a gente vai tentando entender ali como é que eles foram parar nesse lugar, o que que eles mudaram, né, porque o filme trabalha muito esse lance da desumanização das pessoas, principalmente dos soldados, obviamente, né, pela forma como eles são treinados e tratados, que eles são basicamente feitos e moldados para se transformarem em máquinas de guerra, então o filme tem tudo isso, além de palavrões o tempo inteiro, que são vírgulas ali basicamente, só que isso tudo é necessário para a narrativa do filme, para a gente entender tudo o que está acontecendo ali. Esse daqui é, sem dúvidas, um dos maiores filmes de guerra já lançados, principalmente quando a gente fala de guerra do Vietnã, né, que a gente já pode lembrar também de Platoon, Apocalipse Now, que são também filmes maravilhosos, históricos. Eu acho que Nascido para Matar precisa estar nessa mesma prateleira, mesmo que você prefira um ou outro, na verdade não importa aqui, eu tô contextualizando mesmo a questão de ser um filme histórico e que conseguiu retratar muito bem algumas coisas que o próprio Kubrick quis, com esse lance da desumanização, né, das pessoas, e parece que o Kubrick quis tratar ali nesse filme a guerra como uma piada, né, como algo que na verdade não deveria estar acontecendo, tanto é que o protagonista do filme tem o nome de Joker. Na verdade o nome não, né? O apelido dele é Joker. O personagem do Pyle tem um momento ali que ele não consegue parar de rir, né? Principalmente daquela situação complicada na frente do sargento. Então o Kubrick trata como uma guerra que não deveria estar acontecendo, como uma piada e tudo mais. A própria população norte-americana não aderiu a essa guerra do Vietnã, né? Então existe todo esse contexto ali para esse filme, que é de 1987, beleza? Já é um tempo ali depois. E você consegue perceber ali também
como um ser humano pode ser diferente do outro, né? Porque depende muito da cultura da pessoa, de onde ela viveu, da família dela, de como ela cresceu, né, e se desenvolveu. Então a gente vê ali diferenças entre pessoas, mesmo sendo da mesma nacionalidade e tudo mais, existem muitas diferenças, na verdade. Esse sargento, né, que eu falei pra vocês, é um cara muito durão, um cara casca grossa, você fica com medo dele assistindo ao filme, você não sabe o que pode vir aí pela frente, sabe? Tem um momento, inclusive, que ele fala ali com o cara, né, qual a sua altura, recruta? Porque eu não sabia que faziam pilhas tão altas de bosta. Essa frase é uma frase famosa do filme, que se tornou até icônica de certa forma, porque é uma humilhação gigantesca. O filme, até a metade dele, é muita humilhação porque se passa naquele período, né, de treinamento que eu já expliquei aqui pra vocês. Então é um período complicado pros recrutas, principalmente se você é um cara que não tem aptidão física para as coisas que pedem para um soldado e tudo mais. O Pyle era um cara assim, ele é mais gordo, mais pesado, alto, né? Então ele tem toda uma questão ali que dificulta a vida dele e acaba dificultando também do pelotão. E aí que o sargento cai em cima dessa situação. Por isso que eu tô falando de desumanização, né? O filme consegue trabalhar muito bem nisso. Naquela época ali, então, com todo aquele contexto que os Estados Unidos viveu, né? O Kubrick conseguiu retratar muito bem nesse filme. E vou te falar, vale sim o reencontro. Nascido para Matar continua sendo um filmaço, sabe? Que você pode ter uma outra experiência com ele se você já assistiu. Reassistindo, você vai ter outra experiência se você assistiu há muito tempo atrás. Porque a gente, enfim, amadurece, evolui, começa a pensar de formas diferentes. Então, até os filmes, eles mudam na nossa concepção. Esse daqui não é diferente. É um filme que eu acho que você pode assistir a qualquer momento do seu dia, porque ele vai te entregar resultado, vai te entregar experiência, principalmente, né? Como eu já falei pra vocês, o Kubrick é um gênio do cinema e aqui ele conseguiu retratar de uma forma muito interessante como é que pode funcionar ali um pelotão sendo preparado pra guerra, basicamente, né? Pra se tornarem fuzileiros navais, que é basicamente isso que acontece. Não todos, né? Mas a ideia é que a maioria ali se torne um fuzileiro naval, e a gente acompanha também nessa segunda parte do filme, principalmente, a guerra de verdade. Tem uma cena ali específica envolvendo um sniper que, caramba, é muito bem feito. A gente fica muito angustiado, na verdade, assistindo essa cena, preocupado com a galera do pelotão, independentemente se você concorda com todo mundo ali, com o que eles fazem, com o que eles falam, a gente acompanha tudo pelo ponto de vista do pelotão, principalmente ali do Joker, né, que é o protagonista da nossa história. Então, enfim, tem cenas icônicas esse filme, falas icônicas, personagens que serão lembrados pela eternidade, basicamente, né? Então, se você ainda não assistiu Nascido para Matar, eu acho que você tá perdendo tempo. Se você já assistiu, como eu já falei pra vocês, vale o reencontro, vai lá, confere. Pra quem não sabe, esse filme foi baseado em um livro de 79 chamado The Short Times, né? Então, enfim, existe um contexto ali, uma base pra essa história. Se você quiser, você pode assistir hoje esse filme lá pelo HBO Max, beleza? Foi onde eu encontrei, então confere lá, reassista, assista novamente, porque é um filme que com certeza vale a pena por tudo isso que eu já falei pra vocês, né? Toda essa estrutura. E é isso, né, pessoal? Quero saber a sua opinião agora aqui nos comentários, se você gostou da ideia desse quadro, né? Se vale, de fato, o reencontro para alguns filmes. A minha ideia é trazer de vários outros filmes diferentes, de épocas diferentes, então comenta aí para eu saber direitinho a sua opinião. Deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele, né? Você clicar no gostei. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva. Confere também na descrição do vídeo minhas redes sociais. É isso aí. Valeu!